cortei o cabelo no meu estilo bem improvisation. Puxei. A minha amiga que corta fica doida comigo, mas em tempos de pandemia eu não vou. Ainda não tomei a segunda dose, mas ainda não deu tempo de fazer efeito. Então vai assim mesmo. Não ficou bom, ficou mais curto do que eu queria. Mas fazer o que, né? Eu gosto ou dele bem curtinho, ou aqui embaixo do ombro, né? Mas paciência. Eu quero compartilhar com vocês hoje, a dica literária de hoje é, mais uma vez, Carlos Heitor Coni, Quase Antologia. O Coni é o Coni. Dispensa comentários, porque uma pessoa, quem acompanhou um pouco, quem desfrutou um pouco do jornalismo dele na época, uma pessoa deliciosa, um homem atento, uma perspicácia, um olhar atento a tudo que estava acontecendo. Primoroso. Nós já tratamos aqui no canal do livro Quase Memória dele, que é um retorno à infância, em que ele conta a história do pai dele, e é um livro simplesmente apaixonante. Mas hoje eu estou falando desse aqui, Quase Antologia, o outro era Quase Memória. Esse livro ele foi escrito entre 2005 e 2017, tanto que são muitas crônicas, não guardei o número, são 252 crônicas. Ele aborda os assuntos mais, pega desde questões passadas, coisas históricas, como ele pega questões polêmicas, né? Inclusive nesse período de tempo, aborto, várias questões assim, e ele trata com uma delicadeza. Inclusive eu tenho destacado algumas crônicas e feito a leitura aqui pra gente. Mas essas crônicas que foram publicadas na Folha de São Paulo, se não me falha a memória, porque minha memória ultimamente não anda lá tão brilhante quanto eu gostaria, ela, além de ter sido publicada na Folha de São Paulo, ela tinha uma característica que era o espaço. Ele tinha um espaço para escrever. Então, os textos tinham que ter 1.700 caracteres. Para quem lê, diz que legal, que bacana, mas para quem escreve, sabe que isso não é para qualquer um. Porque você pegar assuntos os mais variados, fazer uma livre abordagem, você escolher como vai tomar o tema e se limitar a 1.700 caracteres. Eu sei que hoje o pessoal está acostumado a escrever 3, 4 linhas e acha que escreveu muito, mas a geração dele não. Escrever era escrever. Isso aqui é fruto de 2005 a 2017. Mas isso aqui é um livro normal. Escrever é a tomada de um assunto, né? Então, conseguir expressar um assunto, tomar um assunto, expressar
com profundidade, com integridade, né? com verdade naquele texto. Em 1.700 caracteres é uma coisa muito complicada. Não é para qualquer um, né? Vai até 2017, ele morreu aqui em janeiro de 2018, aos 91 anos. Quer dizer, então a gente vê que essa capacidade, esse brilhantismo, essa genialidade. E tem inclusive uma crônica que ele fala de Einstein e dele, na questão da genialidade. Muito interessante, e eu já fiz a leitura, vou postar depois. É coisa de gênio, porque ele consegue, e ele sempre pega assim, ele pega um assunto e desenvolve o assunto em si, né? Ele começa por um e vai para o que ele quer falar. Isso é muito complicado quando você tem 1.700 caracteres, ou seja, uma crônica por página, sabe? É igual quando a gente era mal comparando, quando a gente era pequenininho, né, na escola, quando a gente começa a escrever, escreva em 10 linhas ou em 5 linhas o que você está vendo nessa cena. Aí a gente pegava e fazia aquelas letras grandes, né? A casa é bonita, tem para escrever a casa, né? Ele não, ele consegue fazer o início, o meio, o fim, ele interliga os assuntos com uma inteireza, com uma sensibilidade, com graça, com gracejo. A gente tem prazer em ler, sabe? É uma coisa divertida. Então ele vai pegando as coisas do dia a dia, pega fatos históricos e vai escrevendo uma crônicazinha que parece muito fácil, né? Uma crônica de uma página. Escreva, passe 12 anos escrevendo crônicas de no máximo 1.700, sabe? Isso é um requinte é uma sofisticação muito grande. E, quer dizer, só faz crescer minha admiração pelo trabalho do Coni, sabe? Então fica aqui a dica literária. Ele aborda diversos temas, não tem um assunto principal. Ele começa, uma das primeiras, ele falando do jamelão. Quem lembra do jamelão da Mangueira, da Dona Zica, da Dona... Sabe? Depois ele vai falar de Elis Regina, ele vai falar do pinico de Napoleão, que eu já li pra gente. Ele trata a questão da eutanásia, lagostas e frangos, quer dizer, assuntos os mais diversos, mas com a mesma genialidade, com o mesmo, trazendo pra gente o mesmo interesse, despertando o mesmo interesse. Então tá aí a dica literária dessa semana. No mais, beijos no coração e boa leitura.